Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre algo que já foi muito polêmico no meio cristão, principalmente na igreja primitiva. Hoje não é tão mais polêmico, mas hoje é engraçado para muita gente, tema de piada para muitas questões. Nós vamos falar sobre a circuncisão. O que significa circuncisão, o que é e por que ela era realizada. E por que nós, cristãos, não realizamos mais. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Primeiro eu vou explicar o que é a circuncisão para quem não sabe. Circuncisão é uma operação. Circuncisão é tirar a pele do prepúcio do pênis do homem, que tinha uma aliança com Deus, que pertencia ao povo de Deus. Todo homem judeu, depois de Abraão, tinha uma aliança com Deus e eles tiravam o prepúcio do pênis do homem para fazer essa aliança. Jesus foi circuncidado, vamos dar um exemplo assim, Jesus foi circuncidado, todo homem judeu era circuncidado, e isso fazia parte de uma aliança, de algo que Deus fez com Abraão e disse para eles, todos os seus descendentes serão circuncidados, isso será um sinal externo de que vocês pertencem a mim. Então era mais ou menos isso que significava, um sinal de pertencimento a um povo, de pertencimento a um Deus que cuidava desse povo, um Deus que tinha um povo chamado de seu. Então, o povo de Israel tem até hoje, na verdade, os seus homens, os seus meninos, eles são circuncidados ao 8º dia. Então, a circuncisão era isso, era um sinal externo, né? O nome judaico é Brit Milá, significa aliança da circuncisão. Era uma aliança que eles tinham com Deus, era um dever que eles tinham que fazer. Então, ao fazer a circuncisão, eles eram responsáveis em seguir os mandamentos de Deus, a lei, e colocar em prática todas as coisas, porque isso também fazia parte de uma cultura de pertencimento. Eles pertencem a um povo, e o povo de Deus, então eles faziam essa aliança e tinham essa responsabilidade de cumprir essa aliança. Circuncidados e rebeldes à aliança, muitas vezes eram disciplinados por Deus de várias maneiras previstas na própria lei. Então, era basicamente uma forma de cuidar do povo, de controle, de sinal externo de pertencimento. Era isso basicamente que significava a circuncisão. A grande polêmica era essa. Quando as pessoas se converteram a Jesus, Jesus era judeu, as pessoas se converteram, os primeiros convertidos, as primeiras pessoas que reconheceram o Evangelho, que reconheceram o poder de Deus, que reconheceram Jesus como Messias, eram basicamente judeus e todos eles já eram circuncidados. Quando os gentios começaram a se converter, os judeus queriam que os gentios também se convertessem, porque agora eles pertencem ao povo de Deus. Paulo vai falar sobre isso em Romanos, capítulo 11, que nós fomos enxertados, nós gentios fomos enxertados na oliveira verdadeira, nós pertencemos agora ao povo de Deus. Por que não se circuncidar então? Por que Jesus não mandou a gente se circuncidar? Ou por que Paulo criou aquela polêmica que os gentios se circuncidassem? Simplesmente porque não era mais necessário. O nosso pertencer ao povo não é mais pelo sangue, não é mais pela descendência de Abraão, pela carne, mas nós somos descendentes de Abraão pela fé, nós somos filhos de Deus pela fé, nós somos justificados por Jesus. E se nós somos justificados por Jesus pela fé, não é necessário mais que a gente cumpra regras, que cumpra a lei para pertencer a um povo, que ser fiel a regras para pertencer ao povo. Não, agora nós somos filhos de Deus, já somos pertencentes porque fomos comprados por Deus. E a nossa circuncisão, Paulo vai falar isso no livro de Gálatas, a nossa circuncisão não é mais agora no prepúcio, a nossa circuncisão agora é no coração, é interior, a mudança é interior, não é pela prática, pelo externo, não é pelo que as pessoas veem, não é um sinal externo, aquela pessoa pertence ao povo de Deus porque ela é circuncidada, aquela pessoa pertence ao povo de Deus porque ela usa tal roupa, aquela pessoa pertence ao povo de Deus porque ela usa a Bíblia embaixo do braço, aquela pessoa pertence ao povo de Deus porque ela vai à igreja aos domingos. Não, essa ideia é a mesma ideia da circuncisão, é um sinal de que as pessoas olham para vocês e agora aquela pessoa é crente. Não, é totalmente isso que Paulo está querendo explicar para os Gálatas e que nós ainda hoje não entendemos. No próximo vídeo que nós vamos falar sobre isso, sobre legalismo religioso. Então, Paulo está querendo explicar isso para os crentes, está querendo explicar isso para a gente também que lê a carta aos Gálatas nos dias de hoje. Queridos, a nossa mudança é interior, é de dentro para fora. São as nossas atitudes, o nosso caráter transformado, a nossa vida transformada, o nosso seguir Jesus, o nosso ser discípulo de Jesus, o nós sermos parecidos com Jesus é que vai ser o sinal de que nós pertencemos ao povo de Deus, nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Esse é o grande sinal que nós somos
filhos de Deus, de nós apresentarmos o fruto do Espírito, essa transformação, essa mudança de mente. É esse o grande sinal para as pessoas que estão de fora, que nós somos filhos de Deus e que nós somos pertencentes ao povo de Deus. É uma transformação interior, é uma mudança de caráter, é uma mudança de atitudes, é uma postura diferente, é uma nova forma de viver. Nós agora pertencemos a um reino e esse reino já foi inaugurado e agora nós vivemos como peregrinos nesse mundo e é sobre isso que Paulo está querendo explicar aos Gálatas e é sobre isso que nós precisamos entender. Agora nós somos novas criaturas em Deus, agora nós somos filhos de Deus e agora nós somos luz para esse mundo e esse é o grande sinal. Não é você frequentar uma igreja ou dizer que você é da fé cristã, não, é você viver de acordo com Jesus, é você verdadeiramente viver em novidade de vida. As pessoas vão olhar para você e vão perceber que aquele velho homem que existia em você não existe mais, porque agora você vive diferente, você é de Jesus, você pertence ao povo de Deus e você é completamente diferente de quem você era antes de você conhecer Jesus. Esse é o grande sinal externo. É por isso que Lucas vai nos chamar de testemunhas, né? Na verdade foi Jesus, Lucas apenas escreveu o que Jesus falou. Nós somos testemunhas, nós somos o sinal, nós somos a luz. O mundo vai olhar para nós e tem que ver Jesus em nós. Quando ele vê Jesus em nós, verdadeiramente ele vai ver, esses são circuncidados de coração, esses pertencem ao povo de Deus. E esse é o grande sinal que nós precisamos emitir para o mundo, para que o mundo veja Jesus através de nós. E ao ver Jesus através de nós, reconheçam que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Todo-Poderoso, o que transforma vidas, o que transforma histórias. E Ele também quer transformar a história daqueles que não conhecem a Jesus e que precisam se converter e precisam também fazer parte do povo de Deus. Que Deus abençoe você que é povo de Deus. Eu espero que você tenha entendido o significado da circuncisão, o significado que era do Antigo Testamento e o significado do Novo Testamento, esse significado espiritual dessa mudança de coração. Espero que você tenha esse coração circuncidado e que você, ao ter esse coração circuncidado, que você seja responsável com essa mudança, primeiramente da sua vida, esse amadurecimento, que você cresça, seja guiado pelo Espírito, para que isso sirva de sinal para todos aqueles que ainda não creem em Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.